eu sou a Baby Amorim, do ILU Bademi, Educação, Cultura e Arte Negra. E aqui a gente desenvolve um projeto especificamente para crianças e jovens, para a gente trabalhar a questão do racismo, preconceito e a identidade negra com crianças e jovens, né, principalmente as crianças negras. E esse projeto, ele procura trabalhar esses temas que são tão difíceis de serem abordados de uma forma bem bacana, bem leve, que são os jogos, as brincadeiras, e através disso a gente muda todo um olhar, com certeza, para a nossa cultura, para a cultura negra, africana e afro-brasileira. Machismo e racismo com as nossas crianças negras é bem delicado, né? É um assunto bem delicado. E eu acredito que a gente trabalhar com a questão da autoestima é uma das maiores dicas, das melhores dicas nos tempos atuais. Então, valorizar o estilo daquela criança negra, o seu cabelo, o seu modo de falar, de se vestir, né, trazer elementos da cultura negra também para o seu vestuário, né, no fundo acho que é enaltecer mesmo aquilo que a gente recebeu de herança africana e que a gente, a duras penas, a gente consegue manter aqui no nosso país, e ela vai desde o vestuário, né, ela começa no vestuário, principalmente cabelo. Cabelo é um grande problema hoje para a mulher negra, imagina para a criança negra, né, que sofre todo tipo de discriminação dentro de uma escola. Então acho que a gente precisa trabalhar assim a identidade de uma forma bem gostosa, bem bacana, levando elementos, levando os tecidos africanos. Vamos brincar de se vestir, de fazer um figurino afro e fazer as tranças. Uma atividade que fizemos há pouco tempo atrás era bem assim. A gente fez uma atividade só de fazer tranças nos cabelos e as crianças adoraram. O tambor, né, que é um símbolo tão forte, né, da cultura africana e da afro-brasileira, né, o que veio para cá através da diáspora, e a gente tenta manter sim presente em tudo, é um desafio, e ele tem que ser visto como mais um instrumento musical, como todos, como um violoncelo, como um piano, como um teclado. Ele é um instrumento musical, ele está ali para nas celebrações, né, quando se pesca, quando se casa. Então a gente primeiro, para a gente entender o tambor, a gente precisa primeiro tirar daquele objeto, daquele símbolo da cultura africana, o estigma negativo, né, a carga negativa. Sim, os tambores, eles são religiosos? Sim, eles são. Mas não é só isso. Então a gente tem que aprender a trabalhar a ver que ele não é só um objeto, né, que é de um ritual, que pertencente a um espaço religioso. Ele é a vida de um africano. Ele está ali em todos os momentos, né, em todos os momentos em que se afesta, em que se comemora, e também nos momentos em que a gente se religa a Deus. Então eu acho que é isso que tem que ser trabalhado, né? O que é o tambor e para que ele serve, e vê-lo como um instrumento musical, e não atribuir a ele apenas uma negatividade que também é fruto da intolerância religiosa, fruto do desconhecer a história do povo africano e afro-brasileiro. Infelizmente nós não aprendemos a grande história do nosso povo africano, né, do continente, dos nossos irmãos, do nosso continente africano. A gente precisa sim nos dedicarmos
buscar e o conhecimento sobre o continente africano. Eu estou falando continente, porque ainda hoje nós olhamos para a África como um país, sendo que lá nós temos 54 países, então com certeza a gente só daí a gente já sabe, é natural que tenhamos uma diversidade muito grande, cultural, musical, né, de comportamental, de história. Então, eu não conheço nada de África. Nada de África. Eu preciso muito estudar África. E olha que, com pouco que eu conheço, a gente já tem feito muitas coisas em prol, né, de disseminar esse conhecimento. Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa estudar com coração, com amor, porque é uma história milenar, é uma história muito linda e faz parte da nossa formação, né? Os brasileiros têm que sempre lembrar que ele é fruto da interligação das raças, né? Africana, indígena, dos africanos, dos indígenas e dos europeus. Então a gente não pode ter uma história única nesse país. Nós temos que conhecer nossas raízes. Conhecer nossas raízes é aprender e buscar conhecimento sobre cultura indígena, cultura africana, o que ficou mesclado aqui, né? O que foi ressignificado aqui. E isso se deu pelo cruzamento dessas três culturas. E é isso. Cooperativismo, oralidade, musicalidade, corporeidade, a energia vital e mais 5 outros princípios que fazem parte dessa Constituição e nos ajudaria muito a nos melhorarmos enquanto seres humanos. Então, a minha dica, nesse caso, não tem outra. É estudar, é aprender, é destinar um tempo com o coração, vai na internet, vai na biblioteca, compre livros e se debruce nessa história, porque é uma história muito linda.